Mulheres com deficiência, representadas pela Associação das Mulheres com Deficiência de Moçambique, AMMD, expressam preocupação com a qualidade de atendimento nas unidades de saúde no país. Por acaso, depois de tantos depoimentos e algumas colegas que eu ia ouvindo, ia escutando, ia acompanhando, fiquei com um pouco de receio de ir ao hospital para ter acesso aos serviços de pré-natal. Ficava receosa, com medo, mas como é que vão me tratar, como é que vão me atender? Tanto que eu só fui abrir a minha ficha, estava com 4 meses a 5 meses. E como já não era a primeira gravidez, eu já havia pedido uma gravidez, né? Tiveram que transferir-me do centro médico, onde fui abrir a ficha, para um hospital geral. Só que sofri um pouco de discriminação, por ser a primeira viagem, talvez, não sei. Porque eu fui ao hospital, teve parte do Hospital Central, deixaram-me por muito tempo a dizer que essa barriga, como não tenho barriga assim, sabe que não, essa barriguinha aqui não para, talvez não tem nada, não está de barriga, eu a mostrar que eu estou de barriga, entregar a ficha, aquelas coisinhas. Me deixaram depois, me levaram para a sala da operação, foram me operar ao ter um bebê. Eu, quando vou a uma unidade sanitária, sofro às vezes discriminação, ser uma pessoa com deficiência. Quando vou com queixas de sentir alguns sintomas, talvez não estão a sentir bem e tudo mais, às vezes as pessoas me perguntam, o médico até chega a questionar: você mantém relações sexuais? Às vezes estou com corrimento, ou que a pessoa primeiro te pergunta: você mantém relações sexuais por causa da minha condição? Então, nos limitam. Mulheres como Turvância e Helena, que também são mães, relatam suas experiências durante o parto e os desafios enfrentados nos serviços de saúde. Neuza partilha que, apesar da sua limitação visual, conseguiu superar o medo inicial e hoje cuida do seu filho sozinha. É um desafio, sim, cuidar de um bebê, sendo uma mulher com deficiência visual. Tanto que no primeiro mês ou nas primeiras semanas, eu não tocava no meu bebê, eu tinha medo de deixar cair, tinha medo de aleijar. Quando ele ainda tinha um umbigo, aquele umbigo, aquele cordão, eu não tocava nele nem por nada. Tinha medo de, talvez, me ferir, de sentir dor. Eu só de ouvir a chorar, eu ficava: será que ele alijei, ele machuquei? Quem fazia tudo isso era o meu esposo. Ele que dava banho ao bebê, estudava do bebê. Mas quando completou 2 meses, eu passei a cuidar dele sozinho. Graças a Deus, eu troco a fralda do meu filho, dou-lhe banho, dou-lhe comer, sozinha mesmo. Eu fico sozinha todo dia, porque ele vai trabalhar. Eles, na verdade, os médicos, posso dizer assim, conversam muito enquanto estão a trabalhar. Acabou a anestesia, enquanto eu era antes de terminar de tirar o bebê, de fazer o trabalho. Eu senti dores, eu gritei lá, digo: estou a sentir dores. Acabou a anestesia. Negaram, continuaram a abrir a barriga. Eu com medo, já com sentir dor forte, tentei pegar. Depois começaram a me bater, porque eu peguei. Mas eu disse: eu estou a fazer isso porque sentir dor, porque está a doer. Depois anestesia, me meteram de anestesia. Sim. Teu filho que esteve nessa situação tá para... Depois levaram ele para Bressaibra, por lá, 2 semanas de Bressaibra. Eu não tinha como subir para ir amamentar. Sim, só meu marido vinha e ia levar de subir, levar bebê, ia me empregar, depois passivamente. Houve uns certos preconceitos quase na minha gestação, lá no finalzinho da minha gestação. Porque quando cheguei lá, na minha última consulta da gestação, lá disseram que eu tinha que ficar lá para fazer uma operação. Então eu perguntei por que motivo tinha que fazer a operação. Então eles disseram para a tua condição física. Mas antes do termo da gestação,
Então eu fiquei meio assim, meio paz, meio pombo. Não estou a sentir nenhuma dor, não sinto nada estranho. Desde o início até hoje, estou muito bem. Então eles disseram, não, tu deixa de fazer cesárea, tens de fazer uma cesariana. Então eu liguei para minha mãe. Minha mãe disse, não, tu não tens por que ficar aí para fazer uma cesariana. Porque não termo da tua gestação ainda não passou. Podemos ter que fazer uma semana ou 2 semanas. Então minha mãe disse que ela disse, melhor se tua ficha estiver contigo. Leve a tua ficha e vai embora. Eu já estava sem roupa, quase para entrar na sala de operação. O que eu fiz? Levei a minha ficha e fui embora. Embora reconheçam alguns avanços, muitas mulheres com deficiência ainda enfrentam barreiras significativas nos hospitais. Falta de rampas de acesso, casas de banho inadequadas e ausência de informações acessíveis. Isso torna o atendimento difícil e muitas vezes desumano. No âmbito das unidades sanitárias que eu passei por algumas vezes, eu percebi que não tem muita acessibilidade para pessoas com deficiência, por exemplo, cadeirantes. Porque não há rampas lá para as consultas normais. No SAIS também não há rampas para ajudar. E isso é um bocado constrangente para pessoas com deficiência. E eu, em particular, sou uma pessoa que posso me adequar a qualquer tipo de ambiente. Mas eu sinto mais pelas pessoas com deficiência que são cadeirantes. Existem centros de saúde que não. Nos gabinetes não existe acesso à cadeira de roda, não entra. Né? Nas entradas existem outras, nas unidades sanitárias não existem rampas acessíveis. Então, e dentro do próprio hospital, nas casas de banho, não é acessível a pessoa com deficiência entrar. Não é, porque a casa de banho não é acessível para uma pessoa com deficiência, muito mais para pessoas que usam a cadeira de roda. Então, isso eu digo que não estão sempre respeitadas já. As leis. Muitas das unidades têm rampas e vias de acesso que facilita bastante as pessoas com deficiência, as pessoas que usam piano, as pessoas que têm alguma deficiência auditiva ou pessoas que não falam, mas porque as pessoas ao redor conseguem perceber que elas têm alguma dificuldade e sempre acabam por auxiliar. Em termos de casas de banho, acesso, é muito complicado. Acho que ainda é algo que precisa ser muito trabalhado, porque algumas unidades sanitárias que eu tive a oportunidade de visitar, aquelas de banho eram completamente difíceis para pessoas com qualquer tipo de deficiência, muito difícil de acessar, muito difícil de utilizar a casa de banho, que acaba por ser condições não humanas e suficientes. Sandra Ramiro Machetine, mulher com deficiência e mãe de 2 filhos, reforça que todas as mulheres, com ou sem deficiência, têm os mesmos direitos, inclusive à saúde, educação e maternidade. As camas dos hospitais são muito grandes, não tem como a pessoa subir em cima das marquesas, porque as camas não têm acessibilidade para a pessoa com deficiência subir. Segundo, tive no meu terceiro filho, tive que estar alocada no chão, porque nós já não havia cama no hospital. Não tiveram esse apoio, né? De colocar na cama, tive que estar com meu filho embaixo. Então, isso também foi um bocado assim, não está bem. Não existe boa conduta no hospital para as pessoas que têm deficiência, posso ter assim. O jurista Nelson Josias lembra que Moçambique é signatário de várias convenções internacionais, como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. No entanto, muitas mulheres ainda desconhecem esses instrumentos legais que deveriam protegê-las. Se só a deficiência há muitas limitações em termos de acesso a várias áreas de serviços, imagine já a deficiência por parte da mulher. Então, a ideia, o objetivo principal é disseminar toda essa legislação, seja interna ou internacional, que diz respeito à mulher com deficiência, não é? Para que possa, de certa forma, ter acesso a esses serviços que, eventualmente, algumas das mulheres nem sequer conhecem. Moçambique ratificou várias convenções internacionais, uma delas é a Convenção Internacional das Mulheres com Deficiência, que vai, de certa forma, permitir que
as mulheres com deficiências tenham conhecimento disto e possam usar esta legislação para poder se proteger. Gláucia, membro da AMMD e coordenadora do projeto, deixa uma mensagem de apelo à sociedade e aos profissionais de saúde que se informem, se sensibilizem e estejam preparados para garantir um atendimento digno, acessível e inclusivo para todas as mulheres, sem exceção. Então, eu queria apelar também para que os provedores de saúde, se forem ouvir esse depoimento, eles possam mudar da maneira de tratamento, possam tratar as pessoas com deficiência de igual maneira como as outras pessoas, possam dar voz para elas, porque quando digo tratar de igual maneira, as pessoas com deficiência às vezes querem se expressar, querem dizer aquilo que sentem e não são dadas vozes, às vezes aparecem também com um acompanhante. No momento de ir com um acompanhante, eu gostaria que houvesse aquele tempo de médico entrar com aquela pessoa doente e poder falar da sua doença em particular, porque as pessoas com deficiência visual sofrem muito por querer poder se expressar sozinhas. Então, com o acompanhante lá, ou mandando o acompanhante, ele vai ouvindo aquilo que a pessoa... Aliás, às vezes a pessoa nem diz aquilo que sente por medo ou vergonha de poder aquela acompanhante sair e falar da sua doença para o outro. Gostaria também que apoiasse as pessoas com deficiência, aquelas que vivem com HIV/SIDA, que em algum momento querem falar daquilo que sentem também, ou se expressar não falam por medo, vergonha, serem publicadas, e elas acabam parando de medicar, abandonando a medicação, abandonando o hospital, porque lá não são bem entendidos, com preconceito, ora, por ter que ir com alguém para poder escutar por eles. Então, não porque todos os médicos são maus ou não tratam bem, mas podiam conversar mais entre vocês, entre eles, aliás, desculpa, conversarem mais entre eles para poder saber como lidar com uma determinada pessoa com deficiência, porque a deficiência física, uma pessoa com deficiência física não só pode vir a deficiência, mas também pode ter algumas perturbações mentais. A pessoa pode querer ter vergonha de falar o medo, um certo susto.